Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversas Acadêmicas. E hoje a gente trouxe uma pauta que está tão em alta, que é sobre essas tecnologias na parte de automação, principalmente para a sua residência. Então, está cada vez mais próximo aí da nossa realidade pensar nessas novas tecnologias de acessibilidade que trazem um conforto, né, para os nossos clientes. E para isso, a gente tem um especialista, que é o Leandro Marcondes. Seja bem-vindo. Está aqui com a gente, engenheiro. Você tem uma empresa nessa área, né, Leandro? E a gente queria saber como é que está esse uso da tecnologia de automação residencial hoje. Está com bastante procura, tem demanda, o pessoal está conseguindo entender o que essa tecnologia pode ser favorável nas residências? Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Sou o Leandro Marcondes. Então, a minha empresa é a Casa Control, Engenharia e Ambientes Inteligentes. A gente veio aí para o mercado aí para atender as demandas aí de deixar as casas do pessoal mais inteligente. Uma casa comum, ela pode se tornar uma casa inteligente, desde que a gente aplique aí a metodologia de automação residencial, utilizando alguns dispositivos aí, né, para fazer toda essa conectividade aí. Existem dispositivos Wi-Fi, existem Zigbee, a gente consegue falar de bastante coisas aí, aquilo que a gente recomenda utilizar, aquilo que vai ficar obsoleto futuramente, né? Tem coisas novas vindo por aí também. Que bacana. Dá para a gente começar assim, como é uma conversa sobre esse tema, né, na parte de tecnologia, você conseguiria explicar para a gente, Leandro, assim, o que tem hoje com relação à questão de iluminação, de acionamento, de repente, de motores, o que existe, o que já é possível a pessoa pensar. E às vezes ela, poxa, eu não sabia que eu conseguia um equipamento, um dispositivo, né, para acionar, para fazer dessa forma. Perfeito. Hoje o pessoal mais leigo, eles conhecem muito as lâmpadas inteligentes, né? A gente utiliza pouco isso, mas o pessoal é mais simples de utilizar, que são as lâmpadas inteligentes. A gente encontrou alguns probleminhas só nelas, porque se ela não for energizada, né? Às vezes o pessoal está com um interruptor simples lá, normal, deixou ele desligado, você não energiza mais a lâmpada, ela perde a conectividade. Então, isso aí gera um desconforto, né? Não quer dizer que é um problema, é um desconforto. A gente prefere não utilizar a lâmpada inteligente. A gente trabalha aí com acionamentos no interruptor, né? E também com interruptores inteligentes. Existem a linha aí Wi-Fi, que foi muito utilizado desde o início do lançamento aí do Smart Home, só que futuramente vai ficar um pouco obsoleto, por questão aí de todo mundo vai ter que reforçar demais o Wi-Fi, né? A melhorar toda a infraestrutura do Wi-Fi para conseguir atender os pontos de sombreamento, né? Que a gente chama. Onde não consegue alcançar esse Wi-Fi aí, pode ter algum dispositivo lá que não seja alcançado, ele fica com uma conectividade um pouco ruim. Isso pode perder aí a comunicação. Para suprir essa demanda, né, surgiu o Zigbee. Surgiu não, né? Ele já existia, já era utilizado aí, só que não era para essa finalidade. Hoje o Zigbee está sendo bastante implantado, bastante marcas já estão implantando o Zigbee. Para quem não conhece, Zigbee é um protocolo de comunicação. O Wi-Fi é um protocolo de comunicação, assim como o Bluetooth é um protocolo de comunicação, assim como o infravermelho também é um protocolo. E o Zigbee é mais um, só que a diferença dele é que um dispositivo se comunica com o outro, formando uma rede mesh entre eles. Então, eles não dependem de uma central para receber o comando. Eles dependem da central apenas para ser implantados na rede. Aí depois todos eles se comunicam entre si e formam uma malha mesh na casa aí, não de Wi-Fi, de comunicação Zigbee mesmo. Legal. Aproveitando que você tocou nesse assunto, né, de infraestrutura, na parte de instalação, acho que o pessoal tem bastante dúvidas, né? Assim, olha, que momento eu preciso pensar? Se eu tenho interesse, né, de colocar esse sistema na minha residência, é só para residências que estão sendo construídas do zero, residências que já existem, se eu posso colocar também. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta com relação à infraelétrica, né? O que a gente tem que se atentar, de repente, e já conversar com o profissional, entender o modelo do equipamento que vai ser utilizado, para nessa infra da elétrica também já deixar as esperas ali de uma forma adequada. Bacana, muito boa essa pergunta. É o que todo mundo que está construindo se pergunta, né? Quando que eu chamo um profissional? Existem várias, basicamente eu trabalho com 3 frentes, né? A frente aí onde o cara está no projeto ainda, fazendo o projeto, que a gente pode elaborar e pensar não somente em iluminação,
Podemos pensar aí até mesmo em automatizar o piso aquecido, automatizar as piscinas, né? Automatizar aí uma gama de equipamentos eletrônicos ali ou elétricos que ele vai ter na casa futuramente. Então a gente já consegue fazer um briefing ali de tudo que ele pretende ter e a gente consegue já visualizar o que dá para ser automatizado. Hoje já tem N dispositivos aí, N eletrodomésticos que já são smart. Então, só que a maioria ainda está vindo Wi-Fi, né? Então, tá surgindo algumas coisas aí novas, que é o Zigbee. Tem algumas notícias já para o ano que vem. As grandes marcas estão se reunindo para lançar o Matter, né, que também é uma forma nova aí de programação e comunicação, mas vai vir novas notícias aí para o ano que vem. Legal. Então, independente, né? Se está construindo uma casa nova, é possível, já dá para começar a conversar sobre isso no começo do projeto. E se já tem, né, a sua edificação, é possível adaptar também. Exato, né? O segundo tópico seria isso aí, quando a pessoa já está em execução, eu ainda não passei os cabos elétricos, eu consigo já pensar em fazer a alimentação elétrica cabeada, né? E alguma comunicação cabeada ainda, né? Que se der tempo de passar eletroduto para fazer o cabeado. Mas se ele quer fazer a comunicação em Zigbee, aí é um pouquinho mais tranquilo a parte de infraestrutura. Dá um pouco mais de trabalho depois na parte de programação disso tudo, né? Então, assim, temos soluções aí, tem soluções no mercado, né, para atender essas três fases. Para a parte de projeto, está no meio da obra, ou já finalizei e quero automatizar, e agora? Então, a gente tem também essa solução para obras que já estão finalizadas, porque já existem dispositivos aí sem o neutro, né? Então, existem alguns mecanismos, né, que conseguem facilitar aí para não precisar daquele do neutro naquele momento ali do comando. E esses dispositivos já estão no mercado, e isso facilita muito na hora de automatizar uma casa que já existe, já está tudo passado, não tem como mais passar os neutros ali, ou vai gerar muito transtorno para a obra. Tem essa opção também. Sai um pouquinho mais caro os dispositivos, né? Mão de obra também, porque tem que pensar muito mais ali, mas consegue fazer um negócio sem sujeira, sem gerar... tem solução, né? Tecnologia para atender. É bem bacana trazer, porque realmente o pessoal se pergunta, né? Que momento que eu penso? Será que eu consigo? Será que eu não consigo mais? O que tem de diferente na parte elétrica? O que eu tenho que pensar? Né? Então é importante, quem tem interesse, quem quer trabalhar na área, ou até o próprio cliente final, de repente quer instalar, né? A gente vê isso... de já procurar um profissional especializado na área de automação, que é o caso do Leandro, tirar essas dúvidas, né? Que eu sei que você dá uma consultoria ali, de repente já vai ajustando e já deixa da melhor forma. E aí, Leandro, o que é muito importante a gente frisar para o pessoal, né, que está nos assistindo, é que essa tecnologia de automação, ela não veio apenas para um luxo. Ela veio também pensando em dois principais pontos, que eu acredito que seja a questão da sustentabilidade e a questão da acessibilidade, né? O que você tem identificado com esses dois pilares que a tecnologia, a automação nas residências está trazendo aí de pontos positivos? Nós finalizamos uma automação de uma loja aqui na cidade de Cascavel. Essa loja, o legal disso tudo, o rapaz me procurou porque ele ficava assim, ele tinha uma outra loja já, e o pessoal esquecia o ar-condicionado ligado às vezes. Isso aí, pensando no ar-condicionado, a potência dele ali, né? O quanto de quilowatt-hora que isso aí não vai consumir, se eu deixar isso aí um final de semana, por exemplo, ligado. Você vai ver o estouro na conta de luz depois, né? Então é um acidentezinho pequeno que não gera um prejuízo assim, diretamente naquele momento, mas na conta de luz vai vir lá, vai vir um pouquinho a mais ali. A iluminação também, né? Fachadas, por exemplo, às vezes o pessoal deixa lá na fotocélula e ela fica ali a noite inteira ligada e só quando amanhece que ela vai desligar. Eu posso escolher momentos, horários da minha região, da minha cidade, onde existem pessoas transitando nas ruas, né? Eu não quero mostrar para ninguém aquilo, a fachada ligada, e estou gastando energia à toa. Se eu posso mandar desligar ela em determinado horário, a partir daquela hora da noite, eu percebo que não tem mais meu público-alvo na rua, eu peço para aquilo desligar automaticamente naquele horário, e eu consigo fazer essa economia diária aí, vezes 30 dias, vezes, né,
12 Exatamente. meses, isso aí gera uma economia bacana ao longo do ano. Se paga, né, um investimento que, igual você trouxe, a gente saiu um pouquinho do contexto de apenas em residências, mas no comércio, né, realmente, né, Exatamente. que tem alto fluxo ali de funcionários, alguém tem que ficar responsável sempre por essa parte elétrica, e aí você consegue trazer essa economia, né, automatizando os sistemas, enfim. E aí a gente tem esse outro ponto que é a acessibilidade, né? A gente até estava comentando antes, né, situações ali de cadeirantes, de pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, o quanto que essa tecnologia também facilita, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente desse ponto. Isso é bacana. Uma vez até um cadeirante me procurou para ver a questão da automação da casa dele, né? Só que aí tem diversos tipos de casas também. Quando a gente mora numa casa pequena, de 100 metros quadrados ali no máximo, a gente está acostumado já, porque é muito fácil de ir lá e apagar as luzes. Quando o pessoal acaba realizando aquele sonho da casa própria, de alto padrão, o cara construiu lá uma casa de 600 metros quadrados, por exemplo. É bem grande, né? Então, para quem não estava acostumado com um tamanho de casa desse, ele, a princípio, ele só está enxergando o sonho, mas quando ele entrar na casa, ele vai perceber um problema. Vai ser muito longe para apagar todas as luzes. A lavanderia vai ficar um quarteirão para ele descer lá e apagar tudo Exatamente. isso aí. Então, às vezes, ele vai começar a repetir isso todo dia, esquecendo alguma luz acesa, para ele ter que descer uma escada, voltar lá e apagar. Então, com a automação, um único botão na cabeceira da cama, eu posso apagar tudo isso. E voltando para o cadeirante, ele pode ter ali um acesso a um controle. Existe controles sem fio, né? Com tecnologia Zigbee, a economia de energia é muito alta. Então, essa pilha, essa bateria, ela dura aí de 1 a 2 anos. Então, é um negócio que dura muito tempo. Ele deixa ali na própria cadeira de roda, ele pode estar utilizando um controle desse, com 6 botões, por exemplo. E eu escolho, depois que eu automatizei a casa toda, eu posso escolher qual atribuição que eu vou dar para aquele botão, para cada botão. Então, eu escolho as 6 funções que eu mais utilizo e coloco naquele botão ali para acionar um comando de iluminação, acionar o ar-condicionado, para acionar, sei lá, ligar minha TV no canal que eu quero. Exatamente. Então, eu crio os cenários inteligentes e posso acionar esses cenários por botões. Facilita muito a vida do PNE. Isso é bem importante, né? E aí tem várias tecnologias que dá para ir acoplando, né? Então a gente vê também o pessoal que, questão de comando de voz, né? Que já está em Exato. alta, aplicativos no celular, que dá para Isso, parametrizar, Alexa, Google né? Home. Exatamente. Então isso vai facilitando. As pessoas às vezes nem precisam estar naquela edificação para controlar todo esse sistema, né? Que envolve a parte elétrica, a parte de sensores, enfim. O mais legal é isso, eu tô lá numa outra cidade, chegou uma mercadoria lá, uma compra que eu fiz pela internet, chegou na minha casa. Eu não estou lá no momento, mas eu posso observar pelas câmeras, abrir o portão para o entregador entregar, né? E tá tranquilo. Exatamente, isso é bem bacana. E aí, todo mundo deve estar se perguntando, né, Leandro, para a gente já ir fechando esse nosso bate-papo, como é que está o mercado no quesito de profissional? Os profissionais estão preparados para isso? Você percebe que tem uma demanda, de repente, né, para um futuro próximo, de necessidade de profissionais irem se especializando cada vez mais nessa área da automação? Como é que está o mercado? Como toda área de profissional, assim, tá em falta profissional do mercado, por questão que, além de, quando eu falo em automação residencial, eu não estou falando apenas de conhecimentos de programação e conhecimentos de comandos elétricos. Estou dizendo também ali de um conhecimento de uma obra como um todo. Eu entro numa obra, eu faço parte das etapas da obra. Eu tenho que seguir um cronograma de obra estabelecido por quem está construindo e eu tenho que entender aquela linguagem da obra, né? Essas etapas aí, conversar com o arquiteto, com o engenheiro, definir essas coisas com o arquiteto e com o engenheiro. Às vezes o cara sabe programar ali bastante coisa, só que ele não consegue lidar com os outros profissionais das outras áreas que envolvem como um todo. E isso é um negócio que um depende muito do outro. Então precisa ter uma conversação ali e uma compatibilização de tudo isso, né, no pacote para conseguir fazer dar certo no final sem ter aquele problema. É culpa do outro, é culpa do fulano. Então fica Exatamente. aquela coisa chata se não for muito bem organizado tudo isso, né? Então o profissional bom é aquele que consegue entender o processo todo da obra e aplicar a automação sem gerar prejuízo para as outras equipes e ele conseguir realizar um bom trabalho ali dentro, né? Exato. A gente sempre fala da questão de habilidades e competências, né? Que é o perfil
pessoal de cada profissional, né? Então, além de toda essa bagagem técnica, como você comentou, que é importante, tem esses outros pontos aí que são, às vezes, tão mais importante quanto. E bacana você trazer, né, que realmente assim o mercado está crescendo, o pessoal está procurando cada vez mais essa questão da automação. Falta profissionais no mercado, né, capacitados, então até para os nossos futuros engenheiros, né, que é de repente uma área para o pessoal começar a estudar e se especializando, né, para quem tem esse gosto pela programação, gosta mais da parte de automação, né, e bacana que a engenharia em si, ela sempre trabalha em prol da sociedade, né, e aí essa questão das automações, igual você trouxe, seja na residência ou no comércio, é pensando no conforto, no bem-estar, né, em proporcionar ali o melhor para o indivíduo. Então, bem bacana. Leandro, eu queria te agradecer, né, pelo convite. A gente sabe que a gente se ajustou, né, assim, meio de última hora, mas é uma pauta bem bacana. O pessoal realmente tem nos procurado para saber, né, como é que é essa área de automação, é só na indústria, dá para atuar, né, em cenários menores, numa residência, quem que faz isso, né, quais os profissionais habilitados, o que eu tenho que saber, as tecnologias novas que você trouxe. Então, muito obrigada, né, espero que a gente... Eu que agradeço. Imagina, é sempre bem-vindo aí, a gente pode se estender, né, em outras pautas, de repente trazendo alguns equipamentos, alguns temas assim mais específicos. E eu espero que o pessoal também que acompanhou, né, tenha gostado, tenha entendido um pouquinho mais desse cenário na área de automação, voltado aí para as residências e para os seus comércios. E finalizamos então mais um Conversas Acadêmicas. Muito obrigada a todos vocês e ficamos à disposição para qualquer dúvida.